Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leomar Aragão, professor e consultor em segurança de trabalho e especialista em segurança patrimonial. Faça o seu like na página do professor Leomar Aragão, se inscreva lá e vamos compactuar aí as nossas ideias, as nossas experiências, baseado em situações reais que nós vivenciamos todos os dias e que nós vivenciamos em nosso trabalho. Então eu queria fazer uma abordagem muito simples e direta. Essa abordagem está direcionada à segurança pessoal e à segurança patrimonial. Essa segurança, existe algumas regras para que você não se torne vítima, da violência empresarial ou da violência urbana ou pessoal. Então nós precisamos entrar em alguns conceitos e esses conceitos existem algumas regras. Primeiro, o índice de sequestro relâmpago ele é muito ainda camuflado, mas ele ainda existe. O sequestro relâmpago ele existe por causa das redes sociais. Muitas das vezes o marginal ele tem acesso ao seu telefone porque o seu telefone é clonado e ele com artimanha consegue normalmente, gradativamente, fazer com que, baseado nas suas informações, ele cometa ali alguns crimes de falsidade ideológica. Por exemplo, ele liga para um determinado parente seu, joga uma estratégia, você, numa situação de desespero, acaba respondendo aquilo que ele precisa ouvir. Então, diante disso, acontecem muitos sequestros relâmpagos. Existe muita situação onde, normalmente, você vai fornecer de forma gratuita para um bandido que tem tempo de articular e fazer pressão psicológica diante de uma pessoa que está numa situação de nervosismo, de medo e aprisionada diante de uma criminalidade tão brusca como a de hoje. Segundo é o sequestro através de resgate, ou seja, às vezes o sequestro nem existe, mas ele está pedindo para si resgate. Ele está querendo que você deposite algum dinheiro e você, diante de uma situação de preocupação, sem até mesmo perguntar ou ligar para a pessoa que supostamente está sendo sequestrada, você não tem essa preocupação e dá todos os dados cabíveis àquele marginal. E acaba que você deposita dinheiro, acaba que você coloca a sua vida em risco e a vida de outra em risco por causa dessas situações. Então nós precisamos ter alguns cuidados em relação a esse tipo de situação. O assalto à mão armada são situações onde você precisa ter uma cautela muito grande. Por mais que você tenha aí defesa pessoal, por mais que você tenha domínio sobre uma arte marcial, por exemplo, você tem que ter um controle psicológico muito grande para saber o momento de agir, a hora de agir. Às vezes você nem vai agir, porque a sua vida pode estar ali em risco. Porque normalmente o ladrão, quando ele vai cometer, o infrator, quando ele vai cometer ali um assalto ou cometer um crime, ele está sob condição de alguma droga. Normalmente é assim. Ele está sob condição de alguma droga ilícita, para que ele possa se sentir encorajado diante daquela atitude ilícita. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa situação, no sequestro em veículo. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a essa situação e render e fazer com que ele leve, não tem problema, porque isso você recupera novamente, ou você faz uma ocorrência, ou você tem outros meios cabíveis para você recuperar aquilo que você perdeu. Mas o mais importante disso tudo é você resguardar a sua vida e a vida da sua família, como um vigilante também de um banco. Ele precisa ter cautela, ele precisa ter estratégia, para que ele possa agir no momento certo e na hora certa, porque o vigilante, muitas das vezes, ele se vê na condição de agir como polícia. E ele não tem poder de polícia. Ele tem que entender que no momento que ele está agindo como legítima defesa, seja para si ou para outrem, no caso de um cliente, por exemplo, ele não tem que fazer nada naquele momento. Ele tem que criar estratégia para que a informação do assalto chegue até a polícia sem que ele faça algo que coloque a vida das pessoas em risco, principalmente a vida dele. Então o vigilante ele tem que ser muito treinado, ele precisa muito ser orientado
as empresas precisam ter uma capacidade de treinamento muito grande de prevenção. Porque normalmente essa prevenção, nada é 100% garantido diante de uma situação de ação, de reação. Nós precisamos ter prevenção, reação, e tem gente que muitas das vezes vai contar com a sorte. Por quê? Porque ele não pensou antes de agir. Ele se sente autossuficiente para ele poder tomar uma atitude, como aconteceu agora recentemente, na mídia apareceu aí, é claro, recentemente, um cliente que agrediu um vigilante. 3 vigilantes foram para cima desse cliente, acaba que o vigilante, na condição de agredido, armado, deu o tiro e acabou acertando esse tiro na funcionária desse supermercado. E aí, como que fica uma situação como essa? Qual foi a prevenção que você teve? A sua reação foi adequada? O seu treinamento para aquela situação era adequado? O seu fator psicológico naquele momento foi adequado? O cara estava armado? Ele usou da força bruta naquele momento? Ele não estava armado? Será que havia necessidade de você sacar sua arma e dar o tiro? Por medo de alguém ir lá e tomar a sua arma, enquanto você, na condição vigilante, supostamente, você tem defesa pessoal? Então nós precisamos contar com a prevenção, que representa aí 90% em segurança. Sendo assim, as ações devem se encontrar numa dessas etapas, que ela é muito complicada. Então você precisa preparar para um evento. Você, no geral, precisa preparar para qualquer tipo de evento, seja um assalto, seja um sequestro. Então você precisa realmente, de forma determinada, fazer uma pré-eleição do alvo. Nessa fase, você às vezes leva meses, né? Ou às vezes o assaltante leva meses para ele poder agir diante daquele fato. E você, vigilante, não sabe disso, porque você não conhece o indivíduo que está do outro lado. Não está escrito na testa dele que ele é bandido, que ele é ladrão. Então, e ele, consequentemente, vai sempre criando um alvo, identificando aquele alvo. E o alvo, nesse sentido, pode ser até mesmo o vigilante. Ele vai pegar a rotina daquele vigilante. Muitas das vezes, o vigilante ele é coagido diante de uma situação de rotina. Uso de celular, conversa de forma desordenada com seus clientes, coisa que não pode, por distração. A sua arma está exposta o tempo todo. Então existe todo um planejamento do vigilante que está planejando uma preparação para um crime, um assalto, o que for, diante de um fato que ele já está estudando, que ele já está planejando para chegar ali no momento do ataque. Com certeza ele já pegou todas as informações cabíveis sobre aquele indivíduo, aquele sujeito, aquela pessoa que está naquele local fazendo a vigilância. Ou aquele sequestro que ele quer fazer, ele já estudou com a vizinhança, através de informação, pessoas às vezes dão informação inocentes daquela pessoa, ele estuda a rotina daquela pessoa para que no momento certo ele possa cometer ali o seu delito. Normalmente ele estuda até a rotina de rodízios, horários, se a pessoa passa quantas vezes que a pessoa passa naquele local, se a rotina dele de horário é aquela, e se o vigilante, o horário dele, a rotina dele também é aquela de ficar no seu WhatsApp, na rede social, ou conversando com o cliente, ou com uma determinada pessoa, sendo displicente na sua função. Então o bandido ele tem total liberdade para fazer esses estudos, ele cria regras para isso. E normalmente ele não vai ser exposto, porque ele é muito inteligente, ele é do crime. Sempre ele faz uma relação das vítimas, e essa vítima é aquele que ele está estudando há 1 mês, 2 meses, 1 ano, até 3 anos, se for o caso. Dependendo do tipo de assalto, ele vai ter tempo para isso, porque talvez vai ser compensativo para ele esse assalto. Financeiramente, claro que para ele não tem nada a perder, ele vai administrar essa situação.
Então o vigilante não pode cair numa situação de rotina, eu, cidadão comum, não posso cair numa situação de rotina. Eu preciso ter malícia a todo momento diante desses fatos de delito. Porque sempre irá escolher de forma mais fácil aquele que está fácil, aquela presa que está fácil, ou seja, o mais despreparado em todos os sentidos. Ele já fez uma leitura psicológica daquele indivíduo, ele já fez uma leitura corporal daquele indivíduo, ele já fez uma leitura de como se move aquele indivíduo, ou de como está aquele indivíduo na sua rotina, atividade do seu trabalho, ou você, sendo preso de uma pessoa nessa condição de planejamento, ele vai estudar você para ver como que você é, vai estudar a sua vida, vai saber tudo de você. Então, lembrando que durante uma situação como essa, caso isso aconteça, como ele já fez a sua leitura e você não sabe disso, procure ficar calmo, estar calmo diante desses fatos e tenta fazer um planejamento. Por isso que é importante a sua empresa, de forma rotineira, fazer esse planejamento. Trabalhar o fator psicológico de você. Fazer você entender que todos os dias é um dia novo e que você não pode cair na rotina. Infelizmente, você precisa ser monitorado para você ser orientado. As câmeras de CFTV precisam ser verificadas. A própria empresa precisa verificar esses registros para ver como é que está a condicionante dos seus colaboradores. Ou ela observa isso da sua central de segurança, se assim é permitido. Dependendo da empresa, com certeza ela vai ter um CFTV, uma central, onde ela monitora ali todos os postos de serviço da sua empresa. Então, não pode passar batido essas situações. Precisa entender, você gestor precisa entender como está o seu profissional, como está o seu colaborador, qual é a atitude dele diante das suas rotinas. Ele está levando mesmo como rotina ou ele todos os dias vê essa rotina como o primeiro dia? Então nós precisamos cair num entendimento muito grande diante de um fato como esse, porque existe regra e o bandido não tem descrição exata de nada. O modelo de bandido não está escrito na testa dele como que ele é. Engano nosso é tentar entender que o bandido só anda de chinelo, pelo contrário, colarinho branco comete muito mais delito do que aquele que está vulnerável diante de uma situação onde as pessoas com facilidade existe ali o preconceito de achar que aquela pessoa é bandida pela forma que ele está se trajando. Isso é um erro constante. Você precisa realmente deparar com comportamentos. Você precisa realmente entender se o corpo daquele indivíduo fala. O vigilante precisa de ter esse preparo. Eu, para entrar na minha casa, para mim não ser sequestrado, eu preciso fazer uma leitura diária da minha vizinhança, das pessoas estranhas que estão ali na redondeza. Nós precisamos entender realmente como funciona isso, para que nós não sejamos aí vítimas desses bandidos. Então eu peço a você, sempre procure fazer a coisa certa. Não pode deixar que a coisa aconteça e agir de forma preventiva, evitando que ocorra essa abordagem. Todos os dias é algo novo na sua vida. Você não pode deixar a sua vida pessoal e profissional virar uma rotina, para que você não se torne vítima desses indivíduos. Você precisa fechar toda janela que está ali exposta para o risco. Você não pode deixar a janela trincada ser vista. Ou não pode deixar essa parte vulnerável ser vista. Até mesmo porque nós precisamos entender que o bandido ele está ali esperando qualquer vacilo para que ele possa cometer ali o assalto. Ninguém está isento dessa situação. Depois a gente fala mais um pouco sobre esse assunto, é muito interessante, é um assunto que precisa realmente de uma abordagem consistente e coerente para que nós possamos realmente entender a importância do setor de segurança patrimonial. Um abraço.